Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se você está ouvindo ou assistindo esse podcast, independente do horário, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Liderança de Alto Impacto. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito inspiradora, que desde quando eu conheci, nessas minhas conexões pelo LinkedIn, no começo da conversa, eu falei: nossa, eu preciso convidá-lo para vir aqui para contar essa história, porque sabe daquelas conversas quando você acaba e se sente assim maior por ter crescido com a conversa? É isso que aconteceu na minha conversa com o Aldo Garcia. Ele é CEO da empresa Beta Sistemas. Então, queria agradecer pelo seu tempo, por ter aceitado o meu convite, Aldo. E já deixo aqui a abertura para você também contar um pouquinho da sua história, da sua carreira, para quem está ouvindo a gente. Por favor. Olá a todos, obrigado, Gabi, pelo convite. É sempre um prazer, né, para a gente. Vou me incluir aqui dentro de um grupo de pessoas que alcançaram um relativo sucesso, né? Sucesso é relativo e que eu acho que temos essas pessoas juntamente comigo. Nós temos não só a obrigação, mas a vontade, né, o prazer de também poder estar formando outras pessoas, estar inspirando outras pessoas pelo exemplo, né? Que é um estilo, né, um estilo de liderança bastante clássico e que eu gosto bastante. Bom, para aquecer o papo aí contigo, com o teu público, vou falar um pouquinho sobre como eu cheguei aqui, né? Então, para quem está nos vendo aqui atrás, nós temos a Beta Sistemas, né? Que é a minha fonte inspiradora quando eu falo do Aldo profissional, porque foi aqui que eu comecei praticamente minha carreira como motorista. Agora, em abril, vou fazer 28 anos de empresa, né? E que foi uma carreira que começou como um cargo bastante baixo na empresa, como motorista. Não fiquei muito tempo, né? Um ano e alguns meses, pelo meu, a minha principal característica, eu sou bastante inquieto e logo depois acabei sendo promovido para uma área de TI, né? Onde eu adquiri meu conhecimento em tecnologia, uma base em tecnologia, que é a parte de infraestrutura, né, sistemas, redes. Então, tive um primeiro contato com educação técnica nesta época e também com o dia a dia de uma empresa de tecnologia, né? Então, formatei máquina, instalei sistema operacional, fiz cabeamento de rede. Então, o nível mais, talvez um dos níveis mais baixos aí, quando se trata de tecnologia, e que para mim foi muito importante, porque eu usei toda essa bagagem, né, toda esse conhecimento durante toda a minha carreira aqui na Beta, né? Mas o meu sonho sempre foi trabalhar na área comercial. Meu pai tinha um armazém, um bar, atendia pessoal no interior, e eu desde muito pequeno, os 10 anos, eu já atendia o bar, né, com meu pai, atendia cliente, e eu entendia que a minha inspiração toda era voltada para atendimento de cliente, falar com pessoas. Então, sempre me comuniquei muito bem com pessoas, né? Apesar de ser um cara muito brigão assim pelos resultados, mas isso me inspirava. E falei para o presidente da empresa, à época, o pessoal que me contratou, que o meu sonho era ir para o comercial, né? Só que era motorista à época ainda, e o gestor da área comercial era um dos sócios da empresa, né? Parecia uma meta meio impossível, assim. Mas depois de 8 anos na empresa, eu me tornei gerente comercial, né? Isso com 26 anos de idade. Hoje eu vejo aqui o pessoal de 26 anos de idade, acho meio impossível, né, assumir uma carreira de gerente, mas fui precoce. Meu pai dizia que eu era um homem formado aos 19 anos de idade, então vou dar um pouco de razão para o meu pai. Eu tinha uma relativa maturidade
e fez com que eu assumisse, né, o cargo de gerente comercial da Beta aos 26 anos. Só que eu assumi uma área onde a área é muito complexa, né? Trabalhar com o governo, né? A Beta trabalha 100% com o governo, era muito complexa. Eu entendia que eu precisava de experiência para poder tocar aquela área e resolvi, junto com o presidente, que já era uma sucessão, já era o filho, né, de um dos fundadores que estava à frente da presidência da empresa, nós concordamos que eu deveria tocar uma filial no estado vizinho, né, no Paraná. E para lá eu fui, fiquei durante 2 anos e meio, e aí foi a minha grande fonte de inspiração, trabalhar com o cliente direto. Foi uma oportunidade que a Beta me proporcionou. É inegável o quanto a Beta investiu em mim durante todos esses anos. Esse foi um grande investimento. Tive a oportunidade de estar de frente para o cliente nas entregas, nas vendas. Então, isso me deu uma bagagem também muito grande de cliente. Acabou que eu voltei para Criciúma para assumir de novo no meu cargo de gerente comercial, agora com um pouco mais de conhecimento, e aí preparado para estruturar o comercial da empresa e escalar ele. E aí assumi a vaga. Em 2012 me tornei diretor comercial, a Beta começou a se profissionalizar um pouco mais, fui o primeiro diretor da empresa. Em 2014 tinha um desafio grande na área de produtos, e aí o Guilherme, que era o presidente à época, já tinha tentado algumas soluções e sem sucesso, e aí me convidou para ir para lá. E aí fui para lá para estabilizar um produto, que era o nosso produto principal. Acabei que desenvolvi um novo produto, que é o produto que a gente comercializa hoje, desenvolvi durante 4 anos. E depois desse produto pronto, botei para rodar em piloto e, ao rodar, eles me deram a vice-presidência da empresa. Fiquei na vice-presidência por um ano, né? E aí a empresa quis dar mais um passo na profissionalização, quis colocar um presidente não sócio da empresa, sócios estavam saindo todos da empresa e queriam botar um presidente não sócio, e aí me colocaram em 2019, eu assumi a presidência da empresa e é o cargo que eu estou até hoje aqui na empresa. E Perfeito. assim, sem muita riqueza de detalhes, né? Essa Contando rapidamente. em minutos, em 3 minutos, uma história de 28 anos é essa, né? É, é, E Aldo, me fala uma coisa, assim, já acho extremamente inspirador ver, assim, essa sua característica, né, de questionador, de inquieto, né, independente do cargo que você entrou dentro da Beta, né, e hoje está como CEO. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o papel da educação na sua formação, tanto na sua formação como CEO, mas também você como CEO, o quanto você olha para a educação e para o desenvolvimento das pessoas do seu time, né? Então, primeira parte da pergunta, a educação na sua vida, e depois o quanto você puxa e valoriza isso dentro da empresa. ó, pode falar, Gabi, que a educação pode ser um podcast, tá? Porque educação está muito presente na minha vida. Primeiramente, é assim, até para tentar inspirar algumas pessoas, quando eu comecei a estudar tecnologia, nós tínhamos poucos livros em português na Beta, né? Não tinha acesso à internet, né? A empresa tinha uma pessoa com acesso à internet, depois acabou virando eu virando essa pessoa que tinha acesso à internet, porque tinha um modem só, era muito recente ainda todo esse processo. E eu não tinha computador em casa. Eu vim de uma família muito simples e eu não tinha computador em casa. E eu geralmente estudava em casa. Então eu estudava uma linguagem de programação, por exemplo, e essa linguagem de programação eu escrevia no papel o código, e só quando eu chegava na empresa, no final do dia, né, à noite, que era quando todo mundo já tinha ido embora, eu já tinha entregue meu serviço, que eu começava a codificar, né, e ver qual era o resultado do papel que eu tinha colocado lá dentro dos meus estudos. Então, assim, tudo com muito sacrifício, né? Hoje você tem inteligência artificial criando código, por exemplo, né? Então, é, no começo foi muito difícil. Isso fez com que eu me aprofundasse muito nos estudos, então eu consumi muitos livros, muito conteúdo durante muitos anos. É, eu devo ter cerca de uns 300 livros em casa,
E aí eu tenho um problema muito sério com o estudo, porque é, geralmente as pessoas, eu não sou diferente delas, elas ao consumir conteúdo, elas acabam viajando, né? Acabam viajando no conteúdo e sonhando com algumas coisas que vão acontecer diante daquilo que você está lendo. E eu não volto atrás. Às vezes está na página 5 aqui, começou a ler um conteúdo, tu começou a voar, voar, voar. A hora que tu se deu conta que estás lendo, tu está na página 5, na página 7, 8, né? E as pessoas tendem a voltar e ler tudo de novo porque não prestaram atenção no que estavam lendo. Eu não, eu continuo a leitura, e seja o que Deus quiser, vou continuando lendo. O que acontece é que eu tenho que voltar e ler o livro todo de novo. Então, dos 300 títulos que eu tenho em casa, teve livro que eu li 2 vezes, teve livro que eu li 3 vezes, teve livro que eu li 4 vezes. Então, porque cada vez que eu leio um livro que eu tenho em casa, eu sou surpreendido por algo que eu não tinha lido, né? Ou não tinha prestado atenção antes. Uhum. Então, a educação, ela começa por aí, né? Começa pelo sacrifício, primeiro que eu fiz no início da minha carreira, e ainda faço, né? Mas no início foi muito duro. Depois, por algo que eu aprendi a gostar, né? Não é da leitura, mas do que ela me proporciona. E eu sou formado em gestão pública, então me formei naquilo que eu entendia que era o mais importante para minha base, né? Conhecer do negócio onde eu estou inserido e onde eu queria ficar para o resto da minha vida. E eu tenho três MBA, né? Três pós-graduação. Eu tenho uma pós-graduação em tecnologia, eu tenho uma pós-graduação em vendas, porque passei 11 anos da minha vida na Beta, passei em vendas, e agora me formei, final do ano passado, em dezembro, me formei no INSPER, né, no MBA executivo. Então, não paro de estudar nunca, né? Eu estou sempre, agora estou lendo, agora sobrou um pouco mais de tempo, porque acabou o INSPER, aí voltei para as minhas leituras, e voltei para o inglês, né? Porque é um desafio para mim. Minha vida é portuguesa o dia inteiro e o inglês nem sempre. Eu estudei inglês faz 20 e poucos anos que eu estudo inglês, mas eu acabo esquecendo das palavras porque eu não acabo não usando o inglês no dia a dia. Aí voltei para o inglês também. O fato é o seguinte, né? A educação tem uma importância muito grande na minha vida, né? E eu não paro nunca de estudar, né? Acabo estudando naquele momento aquelas coisas que eu entendo que são mais importantes para minha vida pessoal e para minha carreira, né? Porque eu também não leio apenas para minha carreira, eu leio também, né, para minha vida pessoal, para ter conhecimento, cultura, né, ter o que conversar, né? Quando eu vou viajar, eu geralmente gosto de uma viagem gastronômica, que não deixa de ser cultura, que não deixa de ser conhecimento, e uma viagem cultural para conhecer, né, o que aconteceu com aquele povo, qual é a história daquele povo. Então, eu gosto de estudar bastante história para ter um nível cultural que faz parte, né, da vida do executivo, né, conhecer um pouco de cultura também. Perfeito. E imagino o quanto você incentiva isso dentro de casa, na sua casa, mas também dentro da empresa, né, para os seus funcionários. Fala um pouquinho disso para a gente. Bom, dentro de casa, eu tenho uma filha que é escritora, né? Então, ela já escreveu, ela fez uma trilogia com 5 volumes. O primeiro volume já foi publicado, então ela consome muito livro. Eu tenho uma filha agora que eu dei para ela de presente um Kindle, super, assim, ela lê o dia inteiro, o que dá o dia. Então, as minhas 2 filhas mais velhas, elas são super de leitura, assim. Minha filha mais velha tem uma biblioteca dentro de casa, tem parceria com 2 editoras, então recebe livro a todo tempo, está sempre comentando, tem os perfis dela aí para ela poder falar disso, e é uma escritora, né? Considero uma escritora, já escreveu um livro, né? Eu também já escrevi o meu livro, lógico, né? Estou me preparando para publicar ele. Ela está lendo, né? Uma das minhas filhas está lendo para poder dar sua própria opinião, para saber se eu não estou me achando demais no livro que eu estou lendo, porque é uma biografia, né? Então, está me ajudando nisso. Então, dentro de casa, então, há uma inspiração muito grande, porque a parte da decoração da minha casa são os meus livros que ficam em cima
né, dos meus móveis. Então, se você é da minha casa, eu tenho duas casas, né? Tem uma casa na praia e uma casa em Criciúma. Se entrar dentro da minha casa, você vai ver no meu criado mudo ali, na estante, é, em mesinha de centro, em todos os lugares da minha casa, tem dois, três, quatro, cinco livros empilhados, que são livros que às vezes eu pego para ler ali e vou ler um livro aleatoriamente, né, ou um que eu esteja lendo. Bom, dentro da empresa, eu tenho contado muito a minha história para todas as pessoas que entram dentro da empresa e principalmente para aquelas pessoas que são lideradas por mim. Temos uma biblioteca desde sempre aqui na Beta. Eu tenho feito incentivos para que as pessoas acabem lendo de alguma forma, mas eu acho que o grande incentivo que a empresa tem, ela tem uma verba, né, no orçamento dela específica para que as pessoas possam se desenvolverem e para que as pessoas possam ter acesso a alguns conteúdos que a gente entende que são importantes. Então, o time da Beta participa de eventos, principalmente eventos que estão voltados para a tecnologia, para aquilo que estimula mais aos nossos funcionários. Então, eu acho que esse é um grande legado que a Beta vai deixar, independente de quanto tempo a pessoa vai ficar dentro da empresa, mas uma realidade que ela traz para aquelas pessoas que muitas vezes não têm, né, um recurso para poder ir a São Paulo, para ter acesso a um conteúdo de primeira linha, um conteúdo mais atual. Então, que foi onde eu busquei, né? Então, eu frequentei Singularity, Oracle Open World, os eventos da AWS, o reInvent, tive fora do país em eventos que eu acho que é onde está um grande conteúdo, né? Um grande conteúdo de atual, né? A respeito do mercado que a gente está inserido. E também a gente tem estimulado muito os nossos colaboradores para que eles participem de cursos, né, voltados para a sua própria área, e isso a gente coloca em orçamento, e todo ano é consumido esse orçamento por essas pessoas. Então, é Perfeito. mais ou menos nesse sentido. Acho extremamente importante esse incentivo que que algumas empresas dão, né, para os colaboradores, nessa formação tanto para dentro da empresa quanto para fora, né? Principalmente falando aqui do Brasil, né, sobre onde a gente vive numa sociedade com pouco acesso, né, com um apagão tecnológico, onde uma parte gigantesca da população não tem acesso à tecnologia e o quanto esse tema acaba ficando muito descolado e pouco acessível mesmo a todos, né? Então, o quão importante também é quando a empresa tem esse papel também de escola e incentiva esse desenvolvimento, incentiva essa educação extra empresa, né? Então, Uma das verticais que nós temos aqui é a vertical educação, né? Onde a gente tem um sistema de educação, e aí eu sou obrigado a chamar um pouco a atenção, porque é uma realidade que muitas pessoas que têm acesso a esse conteúdo, Gabi, não têm, talvez, a noção disso, mas software para prefeituras, né, para gestão da educação de crianças de primeiro a quinto ano e creches. Então, eu estou falando de escola pública municipal no Brasil, né? Crianças que estão em creches, crianças que estão em primeiro a quinto ano. Então, nós estamos falando de uma formação muito básica, né, de educação da população. E essa vertical foi a vertical onde a gente colocou inicialmente a nossa primeira inteligência artificial, né? E hoje nós conseguimos controlar duas coisas, né, que são muito básicas, né, na educação, que elas têm conexão com a educação, mas não são propriamente educação,
mas o cuidado que elas têm é em social. Então, o que que a gente trata hoje? A gente trata, a primeira coisa, evasão escolar. Então, os nossos sistemas, no primeiro bimestre, eles conseguem informar a diretoria, secretaria, professor, daquelas crianças que precisam de um cuidado, porque diante das informações que o sistema está recebendo, existe uma probabilidade, e a gente tem um acerto de 95%, daquela criança não concluir o ano. Então, a gente já informa para que a secretaria ela possa tomar algum tipo de atitude, né? Isso é muito legal, porque é uma criança que sai da escola e ela perde um ano, perde dois, daqui a pouco ela não volta mais, fica desmotivada. A turminha que ela vai voltar já não é a turminha dela, é uma turminha mais nova e ela não se adapta bem. Os impactos que a evasão escolar tem na educação, eu estou falando de educação básica, ele é muito grande. Então, nós nos orgulhamos muito, né, de estar lidando com esse tipo, né, de gestão. A outra é, é a probabilidade da criança rodar no final do ano. Então, a gente também faz um alerta, já no primeiro bimestre, dizendo: ó, se vocês não tomarem cuidado com essa criança aqui, existe uma possibilidade muito grande dela não passar de ano. E o não passar de ano tem tanto impacto quanto a evasão escolar, porque é um ano perdido, né? Então, aí volta de novo, aí tem bullying sofrido pelas outras crianças, que rodou, né, que vai voltar para uma outra turma, que é uma turma mais nova, e aí todas as consequências, né, de ter que repetir um ano. Então, só para citar de um exemplo, posso estar falando um monte de exemplos aqui, mas só como citar com exemplo, né, que a conexão da Beta com a educação não é só minha, com a minha própria educação, né, da formação, não é só com os nossos colaboradores, mas com o nosso cliente também. E a gente está indo além disso. A gente está indo lá no cliente do cliente. A gente está preocupado com a qualidade da educação que o nosso cliente está dando para o cliente dele, que na verdade é o contribuinte, é o munícipe, são as pessoas nas cidades, né? Que é fonte, né, de toda a inspiração para o propósito que a Beta tem para o futuro. Então, a educação está com a gente aqui a todo tempo. Né, de braços dados. Perfeito, Aldo. Você já até introduziu, né, sobre a vertente, o pilar de educação dentro da Beta, mas também explica assim o todo da Beta, né? Fala um pouco da história da empresa mesmo e o papel hoje de vocês. Isso mesmo. Bom, a gente está envolvido com toda a gestão, né? Envolve tecnologia, sistema, gestão para a administração pública municipal, que é onde as coisas acontecem, né? As coisas acontecem nos municípios, né? Nas cidades. E o trabalho que a Beta faz, o serviço que a Beta presta, ela é um serviço que está conectado ao serviço da própria prefeitura, né? Que está de frente para a população. Então, como o propósito da empresa é cidades eficientes, pessoas felizes, então o que a gente quer entregar sempre nos municípios, nas cidades, nas prefeituras, é um serviço de qualidade, e eu assim, sou prova disso. Tem muita gente boa fazendo um ótimo trabalho nas prefeituras, então existe algo que foi construído, né, em cima do servidor público, né, com uma série de adjetivos que envolve, mas da cadeira onde eu estou sentado, né, do ponto de vista da Beta, né, tem muita gente, tem muito servidor público querendo fazer um ótimo trabalho. Se eu vejo professoras trabalhando no domingo para poder lançar informações no sistema de educação, eu vejo
o suporte, às vezes acionado por pessoas da saúde, porque estão num pronto atendimento e precisam de determinado recurso para poder atender bem o paciente. Eu vejo contadores trabalhando sábado, domingo, feriados, à noite, para poder fazer uma prestação de contas em dia, para que o município tenha certidão negativa, para poder receber os recursos que são oriundos do governo federal, estadual. Então, assim, pessoal que está envolvido com folha de pagamento, que também chega no final do mês, se mata ali para poder fechar a folha de pagamento, para que não haja atraso do pagamento do servidor público, para que ele não se desmotive, né, e atenda sem nenhum problema o cidadão. Então, nós estamos diretamente envolvidos com os servidores públicos nos municípios, mas também, de certa forma, conseguindo entregar junto com esses servidores um serviço público de qualidade ou de mais qualidade, né, nos municípios onde nós estamos inseridos. Então, é o nosso propósito e a razão de nós estarmos aqui na Beta é exatamente para cumprir com esse propósito. Perfeito, perfeito. Aldo, nesses 28 anos, né, de carreira, é, eu queria que você, olhando para trás e para o que está acontecendo agora, no papel de CEO da empresa, o que que você enxerga como assim os principais desafios que você já enfrentou e enfrenta até hoje, né? Para compartilhar com a gente. Bom, eu tenho falado nos últimos tempos que quanto mais você sobe na sua carreira, maior são os desafios e maior são os problemas que você precisa resolver. Então, eu tinha é, sei lá, eu tinha uma perspectiva de quanto mais eu crescesse na minha carreira, mais suavizada ela estaria, né? Então, assim, bom, vou me tornar presidente da empresa, então eu vou ter um pouco mais de tempo com minha família, vou poder viajar um pouco mais, que eu adoro viajar, então algumas coisas vão acontecer, vou cuidar mais da minha saúde, né? E foi pelo contrário. Então, assim, quanto mais você sobe na carreira, né? As responsabilidades acabam ficando maiores, né? Os teus dias elas não acabam nunca, porque você está sempre pilhado em querer resolver os problemas o mais rápido possível, fazer a empresa crescer, gerar emprego, uma série de coisas, cuidar das pessoas. Então, tornam mais pessoas abaixo de você, mais responsabilidade. Aí você vai trazer uma pessoa de uma outra empresa, contratar uma pessoa. Você tem que ter responsabilidade, porque essa pessoa não pode ficar pouco tempo ali. Ela tá arriscando a vida dela, está arriscando, está mudando de cidade às vezes, né, mudando o estilo de vida. Muitas coisas acontecem numa contratação. E numa demissão, a mesma coisa. Então, tem que ter muita responsabilidade. O desafio desde sempre, né? É claro que os desafios do começo de uma carreira são mega, né? Então, assim, eu sou um cara do interior que veio para a cidade grande, sem formação, sem uma graduação, entrando numa empresa de tecnologia como motorista. Então, eu peguei uma grande barreira, né? A Beta era uma muralha e vencer essa muralha foi muito grande, né? Então, nada se compara ao início de carreira. Mas talvez eu vou falar uma coisa aqui que é meio um clichê, mas que é super, super, super desafio, super importante. Sempre é contratar pessoas, né? Sempre é trazer pessoas para o seu time, que são pessoas que serão a extensão de você, com os teus mesmos valores, né? Fazendo as suas mesmas entregas. Então, de longe, esse é o grande desafio. Eu estou fazendo 28 anos de empresa e vou fazer 26 anos que eu sou gestor na Beta. Então, nunca fui um excelente técnico, né? Então, acabei virando um generalista e isso me trouxe para uma condição de gestor. Então, a liderança, ela me acompanha há 26 anos já na empresa. Então, o meu primeiro funcionário na Beta, o primeiro funcionário que eu contratei na Beta, vai fazer 26 anos. E a dificuldade é a mesma de hoje é a mesma que eu tinha há 26 anos atrás, que é trazer pessoas
que vão ser lideradas por mim, que façam um trabalho, não que seja igual, né? Porque as pessoas são diferentes, fazem as coisas de maneira diferente, mas que tenham os mesmos valores meus, que eu acho que são os valores, são relativamente os mesmos valores da empresa, né? Senão teria ficado 28 anos nela. É, e principalmente, ou tão importante quanto os valores, as entregas. Então, eu sempre fui um profissional de bastante entrega, né? Sempre fui muito competitivo, fui muito de resultado. Então, o desafio, ele é em contratar pessoas, ter pessoas no seu time com os teus mesmos valores, né, no teu mesmo ritmo de entrega, porque você vai precisando de pessoas para poder alcançar algum tipo de sucesso na tua carreira ou na tua empresa. A empresa precisa das pessoas e a Beta é uma empresa formada de pessoas que trabalham para pessoas, né? Então ela precisa sempre de bons profissionais para poder fazer o trabalho que ela precisa. Perfeito. Imagino, primeiro, 28 anos de empresa, 26 como líder, o quanto se confunde o que é o seu valor com o valor da Beta, né? Então, o quanto você se vê também, né, como Beta, enfim. Então, e aí imagina o desafio, né, de diante de tantas pessoas, de lugares diferentes, né, com nível de qualificação diferente, né? O desafio de integrar todas as pessoas e engajar em nome de uma cultura única, né? Porque uma empresa precisa também ter, né, os valores mais sedimentados para isso se perpetuar e, enfim, e ter esse senso de unidade também, mas o desafio de encontrar essas pessoas e também mantê-las, né, engajadas, desenvolvendo, enfim. Isso Então, mesmo. entendi o que você quis dizer. E aí, Aldo, agora você, como líder, queria que você também falasse aqui alguma dica, algum direcionamento para outros líderes que queiram também promover essa liderança também focada no individual, né, no desenvolvimento humano. O que que você tem assim de dica do que você já aprendeu? Bom, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Então, já comentei aqui agora há pouco que eu sempre gostei de lidar com pessoas. E a Beta, ela me deu um curso, né? Não foi apenas esse curso, mas esse curso foi um dos motivadores para eu procurar um pouco mais, me inteirar me aprofundar mais. Eu comprei livro, eu fiz extensão desse curso, né? Que não é o curso, eu não vou falar especificamente do curso, que é o curso de Enneagrama, onde você conhece os tipos de pessoa. Eu acho que não é o Enneagrama. Para mim foi o Enneagrama, mas para as pessoas pode ser outras coisas. O que é mais importante para um líder, meu ponto de vista, é que ele conheça de pessoas. Porque eu tenho falado, enquanto existe uma geração de comentaristas hoje dizendo que a geração nova é uma geração de mimimi, uma geração de neném, de não sei o quê, né? Eu estou entendendo que o seguinte, é inevitável, né? Essa geração ela vai estar ocupando os postos de trabalho querendo a gente ou não. Então, tem tem, tem, tem duas possibilidades aqui. Uma possibilidade é você enfrentar isso e você vai perder, isso é fato, ou você surfar essa onda, ou você encarar como um desafio e tentar achar soluções para isso. Eu já falei para algumas pessoas aqui, o dia que eu sair da Beta, eu vou tentar ajudar outras empresas a criar ambientes para que as pessoas possam se desenvolver melhor. Então, eu acho que assim, a dica que eu tenho para dar para uma liderança, para os novos líderes, eu acho que são duas coisas. Entenda muito, muito bem de gente e crie ambientes para que as pessoas possam se desenvolver. Porque essas duas coisas juntas têm o poder de transformar uma área, uma empresa, no que ela quiser. Porque
Eu tenho seis pessoas abaixo de mim, né? Essas pessoas são completamente diferentes. Algumas coisas elas têm em comum, mas elas são pessoas diferentes. Se eu for tratar essas pessoas da mesma maneira, eu vou ter problemas com algumas e não vou ter problemas com outras. E isso é ruim. Então, o que que eu faço? Eu trato cada um como um indivíduo e tento desenvolvê-lo, cobrá-lo, né? De uma maneira muito singular, que é a maneira dele. Então, eu tenho aqui um determinado liderado que ele tem um perfil mais introspectivo. Então, quando eu sento para conversar com ele, sou eu e ele só. Eu não falo com ele no grande público, porque ele é introspectivo. Então, para isso, eu tenho que entender de pessoas, certo? Eu tenho que entender que eu tenho um introspectivo, eu tenho um expressivo, eu tenho um integrador, eu tenho um analítico. Então, eu tenho que entender cada um desses perfis para que eu possa, né, estar criando o ambiente para que eles possam se desenvolver. E criar um ambiente, geralmente, na grande maioria do tempo, é de uma maneira singular, individualizada, né? Tratando esse indivíduo e tu não criando condição nenhuma para que esses indivíduos acabem se chocando nos seus valores, nas suas próprias crenças. Então, a grande dica que minha, eu já com a experiência que tenho, são essas duas, né? Entenda de gente, né? Entenda muito bem de gente, entender de gente, gente, não é assim, eu entendo de gente, pronto. Não, você tem que estudar gente, né? Você tem que, depois de estudar muito sobre gente, né? Você tem que pegar cada indivíduo que está sendo liderado por você, entendendo quais são os seus anseios, quais são as suas dores, quais são os seus objetivos de vida, conhecer o indivíduo na sua mais baixa essência, né? E depois disso, né, você criar ambiente para que ele se desenvolva, porque não adianta também só conhecer. Não, eu conheço, mas eu não crio ambiente. Você tem que criar ambiente. Então você coloca um desafio para o cara, para o expressivo, para o pragmático, que eles querem um desafio, né? O analítico, você constrói uma comunicação onde você não vai deixar nenhuma lacuna na comunicação, que você vai explicar tudo nos mínimos detalhes para ele, né? O expressivo você tem que prestar atenção para que você crie um ambiente onde ele não ele se sinta alguém participando, sendo voz ativa. Então, esse cuidado, é esse tipo de ambiente que precisa ser construído para que as pessoas possam dar o seu melhor, né, e se desenvolverem. Não é dizendo como é que elas têm que fazer, não é uma cobrança agressiva em cima delas, é com uma comunicação assertiva, às vezes com umas conversas difíceis, sim, né, não são só flores, né, existem dias difíceis, né, mas você tem que saber o dia difícil, fazer hoje a gente não vai conversar. Então, é criar esse ambiente para que as pessoas possam se desenvolver. Perfeito. Acho um diferencial mesmo isso, porque hoje a gente ouve muito, vê muito sobre fórmulas prontas, né? Enfim, como ser um ótimo líder, mas aqui você está trazendo a real essência, né, de olhar para esse indivíduo, olhar, né, entender a característica de cada um, para você também ser mais assertivo, ser eficiente, né, na sua forma de se comunicar e de cobrar, enfim. Achei genial isso. E para fechar, Aldo, lá no começo da conversa, você falou, né, que você está na sua carreira de 28 anos, né, chegando nesse lugar de sucesso para você. Eu queria resgatar essa pergunta e trazer o seu olhar sobre o que é sucesso para o Aldo Garcia. Puxa. Difícil essa, né? Mas enfim, você dá uma dividida com a gente, do seu olhar. Eu acho que eu vivi muitos sucessos na minha vida, né? Então, eu quando eu vim para a Beta, eu entendia que sucesso era uma sala que não precisava ser só minha, podia ser compartilhada, uma mesa só minha
um computador e um telefone, né? A época nem precisava de internet, porque não tinha mesmo, e nem precisava de celular, que também não tinha na época. Tinha, mas estava muito fora de alcance. Então, para mim, sucesso era alcançar isso. Eu já tive sucesso que eu entendia que ganhar R$ 1.500 por mês era sucesso. Uma outra vez eu achei que era ganhar R$ 10.000 já era sucesso. Então, eu acho que o sucesso ele é, ele é medido é, por um lugar onde você quer estar, independente de qualquer coisa. Eu tenho uma frase que eu uso que é o seguinte: todas as pessoas estão em busca de uma vida atual, né, igual ou melhor para sempre. Todas as pessoas estão em busca de uma condição atual igual ou melhor para sempre, de forma perene. Então, eu acho que todas as pessoas elas têm um número que não é financeiro, né? Que não é de metro quadrado, não é de HP, entendeu? É um número de onde as pessoas se sentem bem, é onde elas querem chegar. E eu acho que sucesso ele não está taxado em uma coisa, né? Você vê sucesso num cara que acabou de se aposentar com R$ 2.500 de salário por mês de aposentadoria e que ele atingiu isso com 50 anos, com 55 anos, e que ele tem uma estabilidade financeira dali para o resto da vida, né? Você vê sucesso numa mãe que criou um filho sozinha e que o filho se formou na faculdade e hoje ele é independente. Então você vê sucesso em muitas coisas. Você vê sucesso num cara que já tem de tudo na vida, que não consegue, não tem mais nada que vai mudar a vida dele e que agora o sucesso para ele é ajudar outras pessoas. Então ele é relativo. Eu, para mim, eu atingi vários sucessos na minha vida. É claro que eu ainda tenho sucessos para é, acabar buscando ainda. Eu entendo que ter uma relativa qualidade de vida, né, com dignidade, né, a gente tem dinheiro hoje no mundo e tecnologia para resolver todos os problemas do mundo, né, segundo alguns especialistas. Então, só que grande parte desses problemas são criados por nós mesmos, né? E tem coisas que são mais básicas, né? Uma das razões pelas quais eu estou na Beta é porque o propósito dela é para fazer com que as pessoas sejam mais felizes. Então, não querendo fazer um discurso de Miss Universo aqui para ti, né, Gabi? Mas sucesso é ser feliz, entendeu? Seja com pouco, seja com muito, né? Seja com uma coisa ou com alguém, né? Eu acho que o sucesso é, é, é a felicidade, é a felicidade independente de qualquer coisa. Então, eu me satisfiz durante esses 28 anos, ou meus 47 anos de vida, eu me satisfiz de várias formas, né? O primeiro estojo de ferramentas que eu comprei, eu fiquei satisfeito, né? O cara que me contratou, que foi um cara de super sucesso, no dia que ele comprou uma furadeira, ele me avisou assim, ó, vem cá na minha sala que eu quero te mostrar uma coisa. Comprei uma furadeira para mim. Daí eu falei, pô, uma furadeira, você nunca vai usar uma furadeira assim, mas eu sempre tive vontade de ter uma furadeira. Então, eu acho que o sucesso está tá nessas coisas, né? Nas pequenas coisas que, às vezes, somadas, dá um grande sucesso, né? E do ponto de vista de outras pessoas, você já alcançou sucesso faz muito tempo. Mas eu acho que existem sucessos que você vai conquistando ao longo da sua vida. E quão importante é a gente estar atento para o que é sucesso para a gente agora, né? Porque, como você disse, lá no começo, para mim, um sucesso era eu ter uma mesa, uma sala que pode ser compartilhada ou só minha, uma mesa só minha com um telefone e um computador. Hoje,
talvez o seu sucesso não seja mais esse, né? Seja ter uma tarde lendo com um barulho de chuva e as suas filhas ao redor, né? Enfim, lendo seus livros. Então, o quão importante é a gente estar sempre atento para o que é o sucesso do nosso momento, né? Senão a gente às vezes fica vidrado num sucesso que era um medidor para a gente, né? E não é mais, e a gente está em busca de algo que nem nos alimenta mais. Mas achei ótima a sua resposta. Aldo, queria te agradecer pelo seu tempo, pelo papo, né, esse tempo que a gente teve já demonstrou assim aquele sentimento que eu tive na nossa primeira conversa. Espero que a nossa audiência tenha gostado. Me coloco aqui à disposição. Eu não me apresentei no início, acho que vale eu colocar aqui. Eu sou a Gabi Guidara, eu estou como diretora de parcerias aqui no Alicerce, também extremamente feliz com esses momentos que eu tenho com lideranças, que eu vejo o impacto, a valorização dos indivíduos. Né, desse senso de humanidade dentro dessas lideranças que eu acho que é o futuro das organizações, é a resolução de muitos dos nossos problemas, é ter pessoas que estão pensando em pessoas, que estão focando no desenvolvimento de pessoas e valorizando esse desenvolvimento. Então, estou extremamente feliz de ter realizado essa conversa. Me coloco à disposição para quem quiser dar sugestões, comentários, enfim, indicações. Deixo aqui esse canal aberto das nossas redes sociais. E obrigada para quem ouviu até o final. E obrigada, Aldo, por mais uma vez, pelo tempo, pela troca. É sempre muito bacana dividir essas conversas com pessoas como você, tá bom? Tá bom, obrigado também, obrigado pelo convite mais uma vez. Também se coloco à disposição, né, para a gente aprofundar qualquer assunto desses aí. E como sempre é um prazer participar desses eventos. Perfeito. Obrigada, Aldo. Tchau, Nada. gente. Até Tchau, mais. tchau.